da banca. A gente vai agora para a discussão. Eu vou passar a palavra primeiro para o representante externo, que é o João Pedro Pinheiro Maleri. Espero que tenha falado certo o nome. Quando você puder, João. Obrigado, Léo, aí pelo convite. Ao Léo aí, o Léo, a gente trabalhou muito tempo juntos na Embraer, então bom estar na banca aí de um trabalho que o Léo orientou, né? E como comentários gerais, Marcelo, é muito bom o trabalho, achei a dissertação bem estruturada, né? O tema do trabalho também é relevante, né? Também tema de pesquisa, né? Esse assunto de prognóstico de falhas, detecção e isolamento de falhas é algo que há bastante pesquisa, então é um tema, além de relevante, né, de ponto de vista prático, também do ponto de vista acadêmico é algo importante continuar e contribuir com a literatura desse tipo de assunto. Né? Queria explorar com você, Marcelo, alguns aspectos do trabalho, né? Só para ver a sua opinião, né? Me chamou a atenção aqui, então, dois aspectos do trabalho que são os seguintes, né? Um é a aprendizagem incremental, né? E o outro é a detecção de alguma maneira, não isolamento, mas a detecção de itens não mapeados anteriormente, né? Ou seja, as falhas desconhecidas, né? Indo para o aspecto da aprendizagem incremental, né? Me pareceu que comparando com os baselines que são mais parecidos com as abordagens tradicionais, né, em lote, né? Se você considerou usar a abordagem em lote, né, ao invés da incremental, dado que o lote ele parece ter um desempenho bom, né? E também é o que é mais utilizado na literatura, né, de maneira geral, né, não só no tema de diagnóstico. Né? Então, eu queria saber se você considerou também na arquitetura, né, utilizar a aprendizagem em lote ao invés da abordagem incremental. Sim, avaliei essa possibilidade sim, mas como o objetivo é que fosse uma estratégia, uma abordagem mais, digamos assim, online, então eu pretendi que fosse um framework mais flexível. Então, para utilizar uma abordagem, digamos, LOT, como o senhor comentou, eu precisaria, a cada nova falha detectada, cada nova falha contemplada, eu precisaria retreinar todos os meus modelos de aprendizado de máquina. Então, não foi uma estratégia que eu considerei, não considerei no meu trabalho, exatamente por ser um avanço, um pequeno avanço na parte de classificação de, digamos, dados abertos, que é um conceito que vem sendo pesquisado recentemente, inclusive, que é não amarrar os meus algoritmos de aprendizado de máquina para classes já previamente conhecidas. Então, explorar a capacidade dos algoritmos de ampliarem o seu conhecimento. E isso não, de certa forma, não é possível, não é factível utilizando algoritmos tradicionais em lote, justamente por necessitar retreinar todo o meu modelo. Então, quando a gente trata, como eu tratei aqui também, citei, a gente lida com um grande volume de dados, Big Data, estamos falando de repente, terabytes de dados na dissertação, no capítulo 2. Inclusive, eu faço uma passagem de que um Boeing, eu não lembro exatamente, se não me engano é o 747, ele gera alguns terabytes de dados por hora de voo. Então, retreinar todo um modelo de aprendizado em lote com um volume absurdo de dados é, de certa forma, até impraticável. Então, a gente precisa utilizar estratégias mais, digamos até novas, mais recentes, digamos assim, para que isso seja possível. Então, apesar de eu ter considerado de fato utilizar a estratégia em lote, ela caía na minha premissa de ser uma abordagem realmente flexível. Então, se eu utilizasse a abordagem em lote, eu perderia completamente a flexibilidade
do meu framework, então por isso que eu utilizei o lote apenas para ser utilizado como baseline, em comparação com os algoritmos incrementais. Ah, legal, muito bom. Ou seja, nesse trade-off, né? Ou seja, é, é, essa comparação entre o... Tá dando um pouco de eco aqui, mas peço Vou desculpa aí. fechar. Vou Então, fechar. essa comparação, tranquilo, essa comparação entre o incremental, né? Ou seja, ter um algoritmo incremental, esse trade-off foi melhor do que o lote, essa perda de acurácia, né, aparente que dá para ver nas comparações, né, entre o in-lote e o incremental. Essa perda de acurácia compensa, né, é compensada por uma maior flexibilidade na hora de treinar, né, não precisa treinar com todo um dataset histórico, né, é possível treinar só com os incrementos de dados, né, foi essa direção tomada, então, legal. Exato. Outra, mas é só para esclarecer um ponto. O incremental não quer dizer que ele vai ser feito online, né? Ele é incremental, mas ele pode ser feito offline, né? Pergunto isso mais porque também pode haver uma resistência, né, de se embarcar. A direção é essa, né, de se embarcar até métodos evolutivos, né, que vão aprendendo durante o voo, né? Mas essa ainda é uma direção futura, né? Até para voos autônomos, single pilot, né? Mas aqui a gente está falando ainda de aprendizagem incremental, porém offline, certo? Ainda teria, vamos dizer assim, é, daria para se avaliar o modelo antes de se embarcar uma nova versão com aprendizado, né? Que seria, por exemplo, aquele threshold que varia, né? Ele é treinado incrementalmente, porém offline, e depois colocado no ambiente online. Seria mais ou menos isso mesmo? Em partes sim, em partes não. Da forma que eu modelei até a arquitetura computacional para gerar os experimentos, a forma que eu modelei tanto a fase de detecção quanto a fase de classificação, elas poderiam sim ser utilizadas embarcadas. Porém, pelo fato da gente ter a fase de evolução, que é a análise por um humano, da equipe de manutenção em solo para avaliar aqueles determinados sinais marcados como potenciais novas falhas ou até uma derivação dos conceitos de falhas já conhecidos, ele não é um framework completamente online. Por isso que, inclusive, eu falo que é uma abordagem online para a fase de detecção e de classificação e offline para a fase de detecção. Então, supondo que a fase de detecção, os componentes de detecção e de classificação sejam embarcados nas aeronaves, eu não precisaria parar essa aeronave, supondo que exista um link solo-aeronave. Eu não precisaria parar essa aeronave para que o meu modelo fosse atualizado. Então, quando eu digo que essas fases de detecção, esses componentes de detecção e classificação são online, sim, são online, porque ele recebe um streaming online e ele consegue evoluir os seus conceitos de forma online. Então, sim, essas duas fases são online, embora elas possam ser utilizadas offline, como até cito na dissertação, e a fase de evolução, sim, é completamente offline, por necessitar de uma análise da equipe de manutenção em solo. Essa fase de evolução ela pode ser melhor explorada utilizando o aprendizado ativo, que é justamente propiciar as melhores condições de dados, os melhores cenários para que o humano consiga interagir com os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, seriam complementares. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito, perfeito. É isso aí, então. Ou seja, tem provisão para, por exemplo, dado um link, né? O método poderia obter aquele incremento de dados e já ser modificado, né? Até de maneira sem supervisão humana, né? Principalmente a fase de detecção e isolamento, né? Mas aí, ou seja, daria para fazer isso automaticamente, mas também daria capacidade também de uma avaliação do modelo. Aí esse item também faz link com outro aspecto que eu queria comentar com você, e ver sua opinião, que seria a fase, a avaliação do comportamento do modelo offline, né? Por algum especialista, né?
Pergunto isso porque, assim, dado que já tem um modelo, né, do sistema, e há, por exemplo, uma documentação técnica sobre aquele sistema, o FENEA, por exemplo, né, os modos de falha e os efeitos do modo de falha naquele sistema, seria possível, por exemplo, né, simular grande parte dos modos de falha e já obter um classificador offline, né, com uma certa avaliação de algum especialista, né, e aí o modelo já ficaria ali com aquela confiança maior de que é, é, assim, o que foi o método treinado, ele foi exposto a diversos modos de falha, ou eventualmente até todos os modos de falha previstos no FENEA, o comportamento de acurácia e de métricas de performance já está definido, foi avaliado e tem uma performance boa, e depois disso ser embarcado na aeronave, né? Estou falando isso porque, assim, do que a gente vê, assim, de embarcar métodos de aprendizagem de máquina em aeronaves hoje, pelo menos, exige-se muito, tem um pouco de desconfiança, né? Então exige-se um pouco de, puxa, vamos avaliar esse modelo ao extremo, né? Ou seja, ver todas as possibilidades de input dele, ver a performance de output dele. Só quando tiver muita confiança faz um tipo de um embarque desse software no avião, né? Então, por que eu estou comentando isso? Queria ver sua opinião, porque me parece que essa fase de treinamento offline, avaliação offline, para embarcar é bem crítica, e por isso que eu até fiz a pergunta do in-lote, né? Porque nesse cenário, fazer in-lote, né? Faz a simulação de todos os modos de falha com o cenário, ver a performance, daria para fazer isso em lote, né? Então, eu queria saber sua opinião, o que você já viu com a sua experiência, né? E como que o framework se encaixaria nesse cenário de um pouco de desconfiança até de embarcar um método de machine learning on-board, né? Exatamente. E Exatamente. desculpa interromper, e até o aspecto daí, dado esse cenário, da utilidade de se identificar novas áreas desconhecidas, porque talvez esse seja uma parte tão pequena, né, porque já foi feito um teste exaustivo com grande parte dos modos de falha, a detecção de novos modos de falha pode acontecer, claro, né, isso é parte importante do framework, bem útil, né, mas pode ser uma parcela pequena ali das falhas a serem detectadas online, dado esse teste exaustivo offline. Inclusive, essa parte mais voltada para manutenção, né? Eu acabei excluindo do trabalho porque ficou um trabalho muito abrangente. Então, eu precisei condensar mais na parte de aprendizado de máquina, porque realmente só com a parte de aprendizado de máquina ficou com um trabalho de 150 páginas. Então, eu cheguei a detalhar essa parte mais voltada para manutenção, mas eu acabei enxugando para deixá-la um trabalho de pesquisa mais conciso. Com relação à questão da fase de evolução offline, é, existem muitas possibilidades de apoio ao mantenedor, tanto que eu falo cito algumas vezes na dissertação que não é uma fase que eu abordei a fundo, porque só essa fase ela já daria outros trabalhos de pesquisa assim bem completos. Então, a fase de evolução, que é a parte do mantenedor, como ele lida com os sinais, se vai utilizar o FIMEA para apoiar, para completar a tomada de decisão desse mantenedor, realmente ficou fora do escopo desse trabalho, mas o framework, como eu falei, é um framework, ele é descritivo, ele não é prescritivo, então o que é feito dentro de cada uma dessas fases, ele pode ser um mundo. Então, sim, podem ser tomadas diversas abordagens e estratégias distintas, ou utilizar outros métodos, FIMEA, ou seja, qual for, para melhorar a capacidade global do framework. A última parte que o senhor falou foi sobre... Mas seria aquela parte da relevância de se ter um método que detecte modos de Sim, falha desconhecidos, sim, né? perfeito. Dado que provavelmente quando for embarcado algum método,
vão ser feitos tantos testes, né, que pode ser que até que apareça algo novo na operação, mas seria uma parcela bem pequena, dado que já com o modelo e com um aprendizado, por exemplo, em lote, já seriam feitos testes dos mais diversos ali e avaliação do desempenho offline mesmo. Sim, perfeito. Sim, é possível. Essa questão especificamente de novos modos de falha, eu trato especificamente no conceito no Concept Evolution, mas também nós temos o framework que prevê a parte de derivação do conceito. Então, dependendo do modo de operação de um determinado vetor, de uma determinada aeronave, da taxa de utilização desse sistema, desses componentes, os sinais de degradação desses componentes, eles inevitavelmente mudam. Então, o algoritmo, caso seja utilizado a abordagem orientada a dados, o algoritmo precisa ser capaz de detectar essas variações de operação do componente, essas diferentes taxas de degradação do componente e contemplar isso no framework. Então, o que eu busquei nessa dissertação foi exatamente isso, mostrar que é capaz, que é possível utilizar a derivação de conceitos, a evolução de conceitos, mesmo que seja uma parte pequena, talvez na operação real de uma aeronave, de repente aquele ponto que não foi previsto durante a fase de design da aeronave, do sistema, do subsistema, pode ser aquela falha que gere o maior déficit econômico, por exemplo, desse determinado sistema. Então a gente não pode. São complementares, são abordagens complementares, concordo. Então a gente não pode apenas inferir que um modelo, uma estratégia A, ela vai ser 100%, porque não é 100%. Então, se a gente utilizar as abordagens já tradicionais junto com essa abordagem, esse framework mais flexível, então certamente a gente teria uma abordagem global que seria mais acurada do que utilizar apenas uma abordagem de forma isolada. Legal, obrigado. Só mais algumas perguntas, não quero tomar muito tempo, acho que são perguntas mais breves agora, Marcelo. É, é, o, no caso, a arquitetura do autoencoder, ela é o padrão do PyTorch, não foi utilizado o padrão, ou foi feita alguma mudança na arquitetura da rede, número de camadas, neurônios na camada escondida, esse tipo de mudança da arquitetura, ou foi usado o padrão mesmo do PyTorch? Foi utilizada a arquitetura, não a arquitetura, o algoritmo padrão do PyTorch, eu não mexi na lógica do algoritmo. O que eu fiz foi com base foi a parte de operação do algoritmo em si. Então, como as redes neurais, o autoencoder, na verdade, são duas redes neurais, né, opostas, uma a outra, com um espaço latente entre entre o encoder e o decoder, isso gera uma taxa de erro, que é justamente a taxa de erro que o próprio autoencoder utiliza para ajustar os pesos dos seus neurônios. Então, o que eu fiz foi não apenas, né? O que eu fiz foi utilizar esse cálculo do erro do autoencoder para que eu consiga melhorar o limiar de indicar que aquele determinado erro é um erro aceitável de, por exemplo, um dataset de operação normal, ou se aquele limiar ele foi indicado como uma potencial anomalia. Então, como eu trato de derivação de conceitos, eu não poderia utilizar simplesmente um limiar fixo, porque as taxas de erros de reconstrução elas vão se modificando. Então, isso que eu busquei implementar com o autoencoder, né? Não digo nem no autoencoder, implementei com o autoencoder. Mas a estrutura básica do autoencoder ela não foi modificada. O que eu modifiquei foi a utilização do autoencoder para propiciar esse threshold, né, digamos assim, para eu
classificar como uma operação normal ou como uma anomalia. Perfeito. Outra pergunta, só tem mais duas só, prometo ser breve aqui. No caso da fase de evolução, né, me pareceu então que os dados são agrupados, né, e aí os agrupamentos já são direcionados, né? Puxa, essa é uma operação parte normal, essas são as falhas conhecidas, essas desconhecidas. Caso algum ponto ali que seja normal, mas foi agrupado na falha, né? Ou uma falha conhecida seja agrupada na falha desconhecida, você prevê que a classificação por parte do especialista seria por registro individual, o cluster seria somente um guia, né, para ajudá-lo na hora de avaliar os casos, ou seria um cluster mesmo e de alguma maneira ele teria que identificar lá dentro, né? Puxa, esse ponto aqui me parece um outlier, esse eu vou tirar e vou considerar do outro grupo, né? A classificação poderia ser feita individualmente por item, né? E o cluster seria mais para ajudá-lo na hora dessa análise. É mais ou menos isso que você previu no framework? Exatamente. Como fala até se eu não me engano, nas recomendações, para considerar uma falha, eu utilizo apenas um registro, uma única amostra de dados. Mas só que aquela amostra, ela pode ser como foi dito, o senhor disse, um outlier. Então seria interessante para trabalhos futuros, até uma sequência natural desse trabalho, é que não seja considerada apenas uma amostra de dados como uma anomalia, mas sim uma quantidade de dados contíguos, de sinais contíguos, para que isso seja melhor avaliado pelo mantenedor. Sobre o algoritmo de agrupamento, sim, eles são agrupados. As anomalias, na fase de classificação, eu tenho duas possibilidades. Ou as minhas amostras de dados elas são classificadas numa classe de falha já conhecida, ou eu coloco numa estratégia de rejeição para evitar de que aquela falha, aquela amostra desconhecida seja classificada incorretamente em uma classe já conhecida. Então, com essa estratégia de rejeição, eu agrupo num banco de dados de conhecimento as potenciais um dataset de desconhecidos. Esse dataset de desconhecidos, eles são agrupados com os algoritmos de agrupamento. Eu utilizei no experimento o K-means, o Agglomerative Clustering e o DBSCAN, que inclusive são algoritmos de natureza distintas. Utiliza o agrupamento baseado em densidade, o outro é o de hierarquia, o outro é baseado em distâncias. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, perfeito, acho que era isso mesmo. Então, pode ser possível para quem está analisando os registros classificá-lo de maneira correta individualmente, né, independente do cluster. O cluster seria um auxílio, né, para quem vai fazer a classificação, mas quem vai dar de fato o label vai ser o técnico de manutenção, né, quem conhece a falha. Sim. Isso daí mesmo. Não, o label, o rótulo, digamos assim, o rótulo é dado para o agrupamento. Então, um dos algoritmos eu utilizei por padrão 300 clusters. Então, podem existir diversos clusters relacionados ao mesmo modo de falha. Então, digamos, desses 300, o cluster 10, 20 e 30 são referentes a nova falha, digamos assim. O sistema que pode ser utilizado nessa fase de evolução tem que prever isso de uma forma que seja inteligente o suficiente para que a informação passada para o mantenedor seja mais proveitosa possível, mais eficiente, mais acurada possível. Por isso que eu cito inclusive a utilização do aprendizado ativo, que aborda justamente isso, como o ser humano pode apoiar o aprendizado de máquina, o aprendizado pode apoiar
também o ser humano a tomar as decisões. Como esse sistema ficou fora do escopo da pesquisa, não foi aprofundado esse nível de detalhe, se uma determinada amostra pode ser classificada, pode ser rotulada, ou se apenas um cluster ou vários clusters. O que eu utilizei dos meus experimentos foi diversos clusters serem rotulados para com o mesmo rótulo. Tanto que na dissertação, se eu não me engano, na primeira rodada de incrementos, eu utilizo, se eu não me engano, 100 agrupamentos que, de antemão, eu sei que são de uma determinada classe. Mas foi exatamente só para simular o ciclo completo, desde o streaming de dados até o retorno para a fase de detecção ou incremento da fase de classificação. Mas poderia sim ser explorado a rotulação de apenas uma amostra, mas não entrou no escopo do trabalho. Tá. E só para encerrar, você já estava comparando, né, até eu acho que é uma contribuição do trabalho em relação aos outros, né, a comparação dos métodos, né? Houve alguma tentativa de, já que tem, por exemplo, 2 métodos, não sei se era possível fazer isso com o baseline também, mas fazer um ensemble, né, que me pareceu, por exemplo, que o autoencoder e o LOF, né, o LOF, se não me engano, ele ficou com o normal no modo 2, né, ele ficou com uma acurácia melhor do que o autoencoder melhor nos outros quesitos, né? Você acha que daria também para, já que tem os métodos ali implementados, né, fazer algum tipo de ensemble para ver se há alguma melhoria? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Inclusive, se eu não me engano, nas recomendações eu sugiro a utilização de outros algoritmos, como o Extreme Machine Learning. Entraria também, no caso, até a estratégia de utilização dos ensembles, mas como o tempo é muito restritivo, então não consegui avançar para técnicas, digamos assim, mais avançadas e mais complexas para o estudo de caso, porque eu precisava aqui, porque na dissertação eu não busquei melhorar taxas de acertos ou acurácia. Eu fiz um estudo de caso para mostrar a flexibilidade do meu framework e como todas essas fases elas podem trabalhar em conjunto. Então, um segundo trabalho, até de repente até uma derivação desse trabalho para um artigo, seria otimizar as taxas de acertos, já que a gente tem um dataset que está público no GitHub, ser um trabalho de atingir taxas maiores de acurácia em todas essas fases. Aí sim a gente poderia explorar ensemble, extreme machine learning, ou redes convolucionais, ou qualquer outra combinação mais complexa de aprendizado de máquina. Então, respondendo a pergunta do senhor, sim. Perfeito, Marcelo. Para encerrar as perguntas aqui, tem alguns aspectos bem interessantes do trabalho, as representações do framework, né, da fase 1, 2, 3 estão bem claras, assim, os diagramas, né, deixam bem claro as etapas do framework, né, alguns gráficos de visualização, como aqueles para mostrar as taxas de acerto do modo de falha, dos modos de falha normais, acho que ficou bem legal, né, está bem apresentado o trabalho. Aí queria agradecer novamente aí o convite e de novo dar os parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado. Obrigado, Eu que agradeço a disponibilidade por participar dessa defesa. Muito obrigado. Obrigado, João, pelas perguntas aí também. Queria passar então agora a palavra para o Marcos Máximo. Opa, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Certinho? Alto e claro. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao Marcelo e aos orientadores. Eu vou fazer, primeiramente, comentários da apresentação, e aí depois eu passo para fazer comentários do texto e
detalhes mais específicos assim do texto, eu, eu depois te passo no PDF, vou fazer mais comentários gerais agora. Tá. Quando a apresentação, na verdade, eu achei a apresentação muito boa, assim, acho que você apresentou bem, se você teve bem ao tempo, né, foi exatamente a 50 minutos. Eu anotei, na verdade, pelo que eu vi, foi só alguns typos, mas aí é só mesmo se você for usar essa apresentação depois, talvez apresentar algum artigo, né? Tem alguns em digitação, mas eu acho que talvez alguns deles se reflitam também na dissertação, né? Por exemplo, tinha uma figura, que era a figura 10, que você apresentou, tinha um agrupamento, aí só um besteira mesmo. Talvez esteja na dissertação, esteja errado também, confesso que na dissertação não tinha visto esse erro. Teve uma coisa também que eu só entendi na apresentação, embora seja um pouco, acho que é aquela ali que eu fiz. Figura 10. Na figura 10 é que o slide eu não conseguia anotar porque não aparecia. Eu acho que era uma figura que ocupava o slide inteiro. Marcelo, talvez valha a pena você manter carregada o PDF da sua apresentação. Beleza. Aí depois dá uma olhadinha lá, tá agrupamento, né? Não é só o cubino, né? Aí tem uma coisa também que eu só entendi, que é no slide 34, também bem besta. Porque aí você coloca a arquitetura do autoencoder. Eu lembro até que tem uma figura que mostra isso, e eu acho que dá para ter tirado da figura, mas eu fiquei meio confuso, porque tem horas que você fala usando essa notação completa, 54 vezes 32 vezes 9 vezes 32 vezes 54, e tem horas, por exemplo, quando você está mostrando os resultados, para mostrar o grupo de parâmetros, você mostra só os 3 primeiros números, acho que for ficar mais reduzido lá na figura, só que você não faz um mapeamento de uma coisa para outra. Entende o que eu quero dizer? O senhor diz as camadas de entrada, a camada oculta, o espaço latente do encoder e do decoder? Você morre. Tem algumas figuras que você para de escrever essa anotação, talvez uma só, no espaço latente. Sim, Sim, é porque foi uma representação que espaço. realmente não estava vinculada à forma com que eu implantei o autoencoder. Aí eu fiquei um pouco confuso, sem entender direito. Eu imaginei que era, né? Que era o começo da outra situação que tinha, mas eu fiquei um pouco confuso na hora. No texto é bom você deixar bem claro essas coisas, assim, para ser bem formal, né? Evitar qualquer ponto que o leitor tem que ficar fazendo inferência, né? Tipo, ficar tentando adivinhar o que você quis dizer. Perfeito. Beleza. Aí, sobre realmente os comentários do trabalho em si, o trabalho eu achei bem interessante. Essa questão de online learning, com certeza, foi algo de ponta, né? Algo bem quente na área de machine learning atualmente. Todo mundo fala disso, tem pouquíssimas pessoas fazendo isso, muita gente dizendo que isso é super importante, mas pouquíssima gente fazendo. É muito legal ver um trabalho sobre isso. Mas, assim, uma coisa, claro, é fazer isso como pesquisa, né? Outra coisa também é pensar nisso realmente como uma aplicação real, né? Então, o pessoal tem muito medo de online learning, porque muitas vezes learning você não sabe o que pode acontecer no meio do caminho. É muito diferente quando você tem um offline learning, que você roda o ritmo e você tem uma pessoa depois para conferir se aquele resultado faz sentido, você testa num conjunto de validação, você testa num conjunto de teste, e aí você tem uma noção melhor se realmente aquele resultado está generalizando e não foi só sorte do algoritmo, algo desse tipo. Aí o ponto que eu queria te perguntar, né, assim, claro, você fez um trabalho aqui, esse é um trabalho acadêmico, claro que com um trabalho acadêmico a gente não tem nenhuma expectativa sobre a necessidade de realmente dar deploy desse sistema, até porque ainda faltam coisas, como você falou da questão da interface, do mantenedor, etc. E a gente entende isso perfeitamente. Com certeza, para você dar deploy num sistema que você fez um protótipo, né, que é uma prova de conceito, que a gente faz na academia,
você vai precisar de muitas e muitas horas de engenharia, a gente sabe disso, não é a intenção aqui dizer isso, dizer que realmente precisa estar pronto para deploy. Mas eu queria ouvir de ti, assim, essa questão do como você acha que seriam os desafios para fazer o deploy disso, o que pode acontecer no meio do caminho, se você já pensou um pouco sobre isso. Realmente isso que o senhor falou é interessante, porque geralmente quem não é da academia, até interage com muita gente que não é da academia, tem essa impressão de que o trabalho de dissertação ou de um doutorado, ele é uma caixinha que foi defendida, foi feita e já pode pegar e colocar no mercado para funcionar. Só que realmente não é isso, né? Tanto que a gente utiliza muito o nível de prontidão tecnológica, a sigla em inglês é o TRL, se eu não me engano, que é que vai de 1 a 9, se eu não estiver errado. Então o estudo acadêmico ele está bem no início ali de maturidade, no nível 3, no nível 4, que é exatamente onde o meu trabalho está encaixado. Só que para a gente atingir um nível de produto lá de implantação de fato, no caso específico de uma aeronave, que é lá no 9, precisa de um processo de maturação absurdo, de desenvolvimento de novas tecnologias, de testes, e realmente o objetivo aqui não foi desenvolver um produto, mas sim desenvolver um estudo de caso em cima dessas possibilidades de utilização do aprendizado online no contexto da Força Aérea Brasileira, que é inclusive da chegada dessas novas aeronaves que tem um volume de dados absurdos que podem ser utilizados. Mas de fato não é a intenção pegar esse trabalho e já aplicar de fato em alguma aeronave, mesmo que em projetos anteriores, projetos antigos, porque precisa exatamente ter uma equipe de pesquisa debruçada sobre essa temática, pesquisa e desenvolvimento debruçada nessa temática, para pegar os trabalhos de base, os trabalhos acadêmicos, e transformar em produtos assim lapidados para serem de fato utilizados em operações reais. Então, inicialmente na pesquisa, inclusive, eu tentei, foi uma possibilidade que a gente discutiu com o orientador e com o co-orientador, utilizar dados de operação real de projetos antigos, se eu não me engano foi do T-27, não me recordo agora. Mas até para a gente obter esses dados, para utilizar em uma pesquisa acadêmica, é difícil. Então, uma outra abordagem que a gente tentou foi utilizar algum dataset público. Então, um dataset público bem conhecido na área da aeronáutica é o da NASA, que é o CIMAPS. Só que ele tinha algumas limitações que não serviriam para eu desenvolver a questão do Concept Evolution, e nem do Concept Drift, nem da parte do esquecimento catastrófico. Então foi que pesquisando a gente descobriu que no próprio ITA já tinham iniciativas utilizando essa ferramenta da Universidade de Linköping, lá de Suécia. Então foi o caminho que a gente seguiu, e até um diferencial da pesquisa foi publicar esse dataset publicamente no GitHub, para que sejam feitas novos benchmarks, digamos assim, em cima de um dataset. Então, não sei se eu respondi a pergunta do senhor. Legal, interessante. Sim, com certeza. Eu não sei se é uma coisa que, não sei se escapou em algum momento, mas uma coisa que eu fiquei pensando também é em termos de o quão críticas vão ser as decisões que você vai tomar em cima dessa informação, né? Eu não sei se você, claro, a ideia do seu trabalho não era tomar a decisão necessariamente em cima da detecção da falha, né? Primeiro a gente tem que detectar a falha para tomar uma decisão, né? Mas eu queria ouvir de você também, assim, em relação, assim, o que se faz com esse tipo de informação, geralmente, do ponto de vista operacional, se você conhece, e o que seria o tipo de decisão que você acha que daria para se tomar com o seu sistema. Porque, assim, pensando do ponto de vista de criticidade, né? E pensando nessa questão que eu falei, né? Que online learning
é meio perigoso, porque learning sempre tem essa possibilidade do algoritmo aprender uma coisa nada a ver. E a diferença é que quando a gente está no offline learning, que é o mais comum, né, você sempre tem uma pessoa checando se o que ele aprendeu é razoável. Então, claro, tomar decisões que ainda vão passar por um ser humano, o ser humano vai usar esse dado e tomar uma certa decisão, e às vezes as decisões são menos críticas, né? Por exemplo, o cara chegar e falar, foi detectada uma falha de tal tipo no atuador, coloca alguém para dar manutenção lá. O cara chega lá, tenta dar manutenção e vê que realmente não tem aquela falha, não tem aquele problema, consegue verificar de novo. Então, esse é um caso que me parece uma complexidade menor, né? Talvez gaste o tempo de alguém à toa, mas não vai gerar nenhum tipo de dano ou alguma possibilidade de danificar a aeronave ou causar algum acidente algo desse tipo. Eu queria ouvir de você só tipo de coisa assim, de quais aplicações que você imagina, quais que daria para fazer inicialmente numa fase em que as pessoas não têm tanta confiança ainda no sistema, e quais daria para fazer num ponto em que agora a gente realmente confia no sistema, autonomamente ele pode aprender e tomar decisões que a gente confia que vai dar tudo certo. Entendi. Tem uma figura até do Blanchard, é um dos principais autores dessa área de manutenção. Eu até tirei essa imagem do contexto da pesquisa, da dissertação. Essa imagem ela mostra o ciclo de manutenção corretiva de um determinado sistema, desde a identificação de que algo está errado até o, digamos assim, trazendo para a área de computação o deploy do sistema de volta à operação. É um ciclo de, se eu não me engano, 7 ou 9 etapas, que duas dessas etapas são justamente a fase o passo de detecção e o passo de isolamento. De isolamento, exatamente. Onde que eu quero chegar nisso? Se o tempo desse ciclo de manutenção ele for muito longo, isso significa que a disponibilidade, trazendo para a realidade da Força Aérea, a disponibilidade do meu sistema ela vai ser reduzida, porque a minha aeronave está mais tempo parada em solo. Certo? Se eu conseguir automatizar algum desses passos, desses 7 ou 8 passos, eu consigo ter uma disponibilidade maior, isso pensando puramente no tempo que a aeronave fica parada, é só o tempo de manutenção, que nós sabemos que não é. Mas só isolando esse cenário da manutenção ativa, que se chama, eu consigo aumentar a disponibilidade, reduzindo o tempo necessário para alguma dessas etapas. O que eu tentei trazer nesse trabalho foi pegar duas dessas etapas do ciclo definido por Blanchard, que é a detecção e isolamento, e maximizar, aumentar a velocidade dessas detecções e desses isolamentos com algoritmos que sejam flexíveis. Então, até no objetivo da pesquisa eu coloco essa palavra flexibilidade, que é justamente isso, permitir que o algoritmo seja capaz de aprender coisas novas. Obviamente, a gente sabe que precisam de novas pesquisas, até em cima dessa pesquisa que eu fiz, para melhorar muito dos conceitos, mas acredito que seja uma boa base, não base, mas uma evolução já de pesquisas que já estão sendo feitas até no próprio âmbito do ITA. A tese de doutorado da Kramer ela foi defendida, se eu não me engano, ano passado. Isso foi ano passado. Então nós já temos no ano seguinte já uma nova pesquisa, que é essa pesquisa aqui desenvolvida, que já incorpora os conceitos de aprendizado online, e espero também que próximas futuras pesquisas também utilizem os nossos trabalhos, nossas pesquisas para evoluções e melhorias até chegar num ponto de maturidade adequado. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta do senhor. Conseguiu, sim. Uhum. Legal. O que eu fico pensando mais mesmo porque, assim, seria possível talvez até mesmo tomar decisões completamente autônomas, né? Por exemplo, um atuador, eu identifiquei que ele está com falha, até em voo, assim, identifiquei que ele está com falha em voo, eu posso desligar aquele atuador e ligar um outro redundante, por exemplo, eu posso executar uma rotina de reparo automática ali em voo.
Fica assim, claro, para você... Pode falar. Assim. Sim, inclusive na imagem que eu mostrei do cenário, que a gente está partindo num cenário reativo para um cenário mais proativo, o meu trabalho em si ele não trabalha com, digamos, com os conceitos de prognóstico. Ele trabalha com os conceitos de até certa parte ali um pouquinho antes de diagnóstico, porque diagnóstico envolve outras coisas. Mas sim, existem trabalhos relacionados a prognóstico que tratam exatamente disso, como tomar decisões mais proativas ao ponto de que essas decisões de manutenção sejam, de certa forma, mais autônomas. Mas não foi o objeto de estudo do meu trabalho, mas existem trabalhos nesse viés de proatividade, mais proatividades ou de conceitos assim de prognóstico, que é isso que o senhor comentou. Realmente, e também existe também a questão do NFF, que é o No Fault Found, que é assim, você parar um determinado sistema por achar que existe alguma falha, alguma falha naquele sistema, parou e realmente não achar nada. Mas realmente é algo que precisa ser mitigado com algumas estratégias. Mas não abordei isso na minha dissertação. Não, com certeza, não está dentro do seu escopo direto, né? Mas pensando no que vai ser interessante no futuro e pensando que também essa questão de que online learning de modo geral, né, sempre tem esse problema de confiabilidade, né, de você confiar bem no sistema em comparação com um sistema baseado em modelos, você tem noção do que está acontecendo, você muitas vezes tem métodos formais que garantem que realmente vai funcionar. Então, no caso de aviação, que você tem toda essa criticidade, né, que se uma falha acontecer pode ser uma coisa catastrófica, esse tipo de problema é bem mais exacerbado, né, do que numa situação em que, no máximo, nem você falou, você vai incomodar alguém, você vai ter um custo adicional, você vai perder tempo, mas não vai gerar, sei lá, uma perda de vida, um acidente. Então, é uma situação ainda mais crítica do que o usual. Beleza, aí continuando aqui para as próximas questões, o seu texto eu achei ele bem escrito, assim, de modo geral está bem fácil de seguir, tem pouquíssimos erros de texto, então eu anotei tudo que encontrei, mas realmente tinham bem poucos, comparativamente, geralmente a gente encontra em dissertações, então um texto que me parece bem revisado já, foi bem olhado com carinho. Algumas partes eu confesso que eu achei que poderiam ser bem mais concisas, assim, tentei dar uma ajudinha aqui e ali. Às vezes tem bastante repetição de basicamente o mesmo texto, né? Porque você está explicando a mesma coisa, só que com outro algoritmo. Eu acho que essas coisas dá para você dar uma pensada assim, de como escrever de uma forma mais geral para abranger os vários algoritmos. E aí depois escrever só o que diferencia de um do outro, sabe? Para tentar reduzir um pouco a quantidade de texto, então deixar o texto mais conciso e mais agradável para o leitor. Mas de modo geral está bem escrito, fácil de seguir. Um detalhe de formatação, equações elas fazem parte do texto, elas devem ser pontuadas, algumas partes você está pontuando certinho, outras você não está, principalmente no começo, talvez tenha sido algo do tipo, começou sem perceber isso, aí depois percebeu, e aí começou a pontuar depois, mas só questão de corrigir, eu também tentei indicar. E a forma como você está levando as equações do texto, ela não é, pelo menos não é a forma que o pessoal usualmente faz na academia. O jeito mais certo é você realmente pensar que as equações fazem parte do texto. Então, cada equação ela aparece como uma continuação do seu texto mesmo, sabe? Você está escrevendo, tal pessoa fez um modelo matemático, é descrito, aí você taca a equação já direto. Essa é a ideia mesmo. A forma como você usou é como se as equações elas fossem figuras ou tabelas, sabe? Então, você fala, conforme visto na equação 2, mas isso é como se fosse conforme visto na figura 2. Geralmente não é assim que se faz. Geralmente você coloca como se a equação estivesse no meio ali mesmo, ela só aparece destacada, né? Porque é uma coisa que a gente usualmente faz lá, com o uso LaTeX, por exemplo. Eu achei um pouco esquisito que o seu capítulo 3 ele mistura revisão de literatura com metodologia. Não que isso seja, digamos, completamente errado, pois tem uma regra que tem que ser assim,
Mas, usualmente, as teses que eu tenho visto, as dissertações que eu tenho visto, trabalhos acadêmicos de modo geral, em geral essas coisas são separadas em capítulos separados. E aí eu deixo para você, com os seus orientadores, avaliar se se a forma que vocês fizeram é melhor. Novamente, não conheço nenhuma regra que impeça, mas usualmente é o jeito que tem sido feito, né? Na academia a gente tem a mania de seguir o que as outras pessoas fazem. Beleza, e essas coisas acabam virando regra, no final das contas. Tem uma coisa também que várias vezes durante o texto eu ficava perdido, às vezes você falava, às vezes não ficava claro, que você fala da padronização de dados, né? Que com certeza é algo muito importante, somente quando vai trabalhar lá com rede neural, a gente padronizar os dados, de deixar, por exemplo, de -1 a 1, de 0 a 1, deixar todos com escalas, né, mais ou menos parecidas. A questão é, qual padronização você usou? Foi com o desvio padrão ou com o Minimax, de modo geral? Utilizei os dois, depende do algoritmo. Tem algoritmo que eram pré-requisitos, o Min-Max, outros algoritmos, a padronização média zero, desvio padrão 1. Então isso dependeu do algoritmo, não tenho aqui agora exatamente qual eu utilizei em qual, mas eu utilizei os dois a depender do algoritmo. Beleza. Eu confesso que em alguns eu vi que estava explícito, em alguns eu confesso que eu fiquei confuso, assim. Eu não sei se eu perdi. Uma coisa também que ficou esquisita é que você chamou padronização. Aquela padronização que é da média, do padrão, que confesso também que eu não sei o nome dela, você não deu um nome para ela, né? Você chamou só de padronização. Aí a do Minimax você chamou de Minimax, beleza, realmente é o nome que você geralmente dá. Aí talvez dar um nome para ela, por exemplo, mais para frente você chamou ela de Standard Scaler, eu acho. Standard Scaler. Ah, sim. Esse algoritmo específico era um pré-requisito, uma premissa que fosse utilizada. Como eu utilizei a biblioteca Scikit-Learn, alguns dos algoritmos eles têm alguns pré-requisitos. Um deles foi a utilização do Standard Scale, que é um algoritmo do próprio Scikit-Learn que tem uma formulação um pouco diferente, que eu não tenho aqui agora. Mas, realmente, nesse caso específico... O Standard Scale, ele é exatamente igual a esse do média de desvio padrão. Ele é esse do média de desvio padrão. Subtrai a média e divide por desvio padrão. O Standard Scaler. Pelo menos eu procurei na internet, porque também é... Sim, eu posso como posso você verificar. Só citou o nome, né? Sim. Dá uma olhadinha lá direitinho. Como você só citou o nome e você não disse que era esse da média de desvio padrão, eu confesso que eu nunca, talvez já tenha visto o nome, né, já tenha usado, mas não lembrava de cabeça que era isso. Aí eu fui procurar na internet, aí achei a documentação do Scikit-Learn, e ele fala realmente que é esse da média de desvio padrão. Aí, quando você fala do Standard Scaler, você não cita que é esse mesmo, você só coloca o nome lá. Né? Eu fiquei, nossa, mas será que é algum que ele já falou lá na fundamentação teórica, ou será que esse é um novo? Aí eu fui procurar e tal. Então, também, eu até marquei nessa página para você falar que é o mesmo que você já tinha que falar, com uma sessão e tal. E, sendo o mesmo, seria bom dar um nome para ele. Pode ser isso, né? Tipo, escala padrão, escalador padrão, né? E tipo, dar um nome para ele só para poder você depois ficar dizendo que usou com aquele nome que você definiu, sabe? Porque acho que é mais fácil para o leitor, porque senão o leitor fica meio perdido, sem saber qual que você usou em cada situação. Entendi. Quando você fala das bibliotecas também na página 34, já recomendo colocar referências para elas. Pode colocar o próprio site, se você não achar. Às vezes a biblioteca ela recomenda um artigo em que eles lançaram, né? O primeiro artigo da biblioteca. Então cada uma tem uma recomendação diferente. Por exemplo, o PyTorch, eu lembro que tem um. O Scikit-Learn eu confesso que eu não lembro se tem. Aí você procura no site, se não tiver, eu recomendo que cite o site mesmo. Não tem problema. Ok. Tem algumas equações que você não fala os símbolos matemáticos, tipo, você não... Às vezes, muitas vezes é aquele negócio, né? Assim, dá para inferir, né? Não vou mentir, não. O leitor, ele tem uma informação mais que suficiente ali para ele inferir
princípio matemático significa, mas assim, não é uma boa prática, sabe? O correto é você não deixar esse trabalho para o leitor, né? Você realmente dizer para ele, ó, esse N aqui que eu utilizei significa tal coisa. Se o cara der uma olhada e ver, pô, não tem outra forma, esse N só pode ser, sei lá, dimensão do vetor, tem que ser outra coisa. Nesse contexto não faz sentido ser outra coisa. Mas mesmo assim, é importante se deixar bem explicitado, assim, bem claro para o leitor que significado símbolo matemático. Então, por exemplo, eu anotei aqui na equação 2.2, o N, você não disse o que é, o X e o X', que aparece um X e um X', né? Você também não fala o que é, dá para inferir, por exemplo, o autoencoder. Tipo, a imagem inicial do autoencoder, né, e a entrada do autoencoder e a saída do autoencoder. Dá para inferir pela figura, mas é aquela questão de formalismo também, entendeu? Você não é para esperar que o leitor vá inferir isso, você tem que dizer para ele explicitamente, ó, em que X é a entrada do autoencoder, X' é a saída do autoencoder. Então, você é bem formal em relação a isso, assim, definir bem a sua notação matemática. Na página 37 da sua dissertação, tem uma hora que você usa o termo a qualquer momento. Eu não sei o que você quis dizer com isso, assim, você fala que é um algoritmo do tipo a qualquer momento. O que eu penso é que você O senhor quer compartilhar aqui a dissertação? Eu posso abrir aqui? você que sabe. Vou abrir ela aqui. Tá bom, fica tranquilo. Marcelo, é a página 37, viu? Isso, interessante. Marcelo, não estamos te ouvindo. Você está compartilhando, Marcelo? Tá carregando aqui. Como eu tô com as ferramentas abertas, está um pouco lento. Mas eu tô com ela em papel aqui. Se quiser, compartilha aqui. Sem problema. Pode ser, professor, melhor. Se quiser, pode ser. Eu acho que tá tranquilo. Pode ser, professor, porque Acho que é mais mesmo para você se encontrar, entendeu? tá lento aqui. Acho que vai demorar um pouco para abrir. Não tá sofrendo aí, tranquilo. Então, na linha 37, você fala assim, de indução de árvore de decisão a qualquer momento, capaz de aprender com fluxo de dados massivos. Isso a qualquer momento, não sei se... Realmente, olhando aqui, ele parece que foi um pouco fora da métrica aqui. Tá fora do contexto essa expressão. Então, eu acho que é porque, assim, existe uma expressão que é muito comum em algoritmo, né, que a gente chama de anytime. Né? O algoritmo anytime é um algoritmo que, se você parar a execução dele, ele consegue te dar uma resposta. Você não precisa executar ele até o final para ele te dar uma resposta. Né? E à medida que você vai dando mais dados para ele, mais tempo, ele vai deixando essa resposta cada vez mais. Eu acho que é uma tradução disso, esse a qualquer momento. Só que eu confesso que eu nunca vi essa tradução. Não sei se era sua aula, eu confesso que eu nunca vi esse termo. Eu vou precisar verificar esse parágrafo aqui. Dá uma olhadinha, acho que talvez você tenha até anytime, né?
E aí eu fico pensando que, eu não sei, eu nunca vi esse texto em português, eu nem sei como que traduziria ele, eu não sei como traduzido na literatura, oficialmente. Eu só tinha visto em inglês o termo. Mas aí talvez você possa fazer, pode colocar a tradução a qualquer momento, mas colocar entre parênteses o termo original em inglês, eu acho que ajudaria, e talvez até dar uma explicaçãozinha que significa, rapidinho, né? Um tipo de algoritmo, ele está em um tipo de algoritmo que ele dá uma resposta quando você quer cumprir a execução dele. Algo desse tipo, assim, bem rapidinho, para poder ficar bem claro para o leitor o que você quer dizer com essa expressão. Perfeito. Aí na página 45, é só um detalhe de LaTeX, tem um parênteses seus que não está ocupando toda a fração, assim, aparece uma fração, só que o parênteses pega só um pedacinho dela. Para resolver isso, é só usar um barra left, barra right. Eu escrevi aqui nas minhas notas, depois eu te mando, um detalhezinho de LaTeX. Eu moro na página 58, essas questões de texto que eu estou falando, elas são algumas questões de texto que são mais profundas, assim, né? O resto é tudo typo, besta, e não vou falar muito, sei lá, trocou uma palavra, eu esqueci uma palavra repetida, esse tipo de fala. Na página 58 tem uma hora que você fala assim, ó, com exceção dos algoritmos, desculpa se falar, a gente usou Python 3.7, com exceção dos algoritmos, referência à biblioteca Scikit-Learn e as outras bibliotecas. O que eu fiquei confuso é porque o Scikit-Learn ele é em Python, né? Aí, do jeito que está escrito, parece que o Scikit-Learn não usou Python 3.7, você usou uma outra versão do Python, não entendi muito bem. Aí você fala, o Scikit-Learn usou a versão V1.0.1, mas isso é a versão do Scikit-Learn, né, não do Python. Entendi. Com relação à versão do Python que foi interpretada ali, realmente não obtive essa informação. O 3.7, a versão do Python que eu utilizei foi para fazer os meus algoritmos em cima das bibliotecas. Mas especificamente como o Scikit-Learn foi implementado, eu não entrei nesse detalhamento. Entendi, mas a interface que você usou para ele foi em Python mesmo, né? Foi em Python, sim. Foi em Python, né? Então aí, mais esse detalhe, assim, ficou esquisito. Parece que o Scikit-Learn não foi feito, não foi usado em Python, né? Do jeito como ficou escrito. Mas Entendi, sim. Texto. Foi em Python, sim. Você pode pegar lá a versão que você usou do Scikit-Learn, né? E aí ver qual é a versão do Python que está lá, caso seja uma versão diferente, você queira documentar, você pode escrever, o Scikit-Learn a gente usou a 3.8, que eu vou separado. Não precisa nem explicar por que eu usou a 3.8, né? Pode dizer que usou a 3.8 ou 3.6, não sei qual seria. Aí na página 69, é só mesmo esse detalhe, assim, porque ficou confuso, ficou parecendo que o Scikit-Learn na verdade não foi dublagem. Na página 69, você fala de busca exaustiva, né? Aí você usa o nome grid search. Não seria grid de grade, grid search, ou brute force, né? Seria, com certeza. A grid é gananciosa, né? Sim. Grid seria tipo, sei lá, rodei 2, é o melhor que deu, já peguei aquele lá. É uma coisa, realmente é um conceito bem diferente, grid e o que é grid, né? O Sim. Exatamente isso, professor. Beleza. E aí, um outro comentário também que eu fiz algumas vezes, é essa questão do texto repetitivo, né? Por exemplo, eu anotei que a página 71, ela repete muito o que está escrito na 69, basicamente é um copy and paste, e aí você vai trocando umas partes, né? A 74, de novo, tem a mesma repetição. Então, nesses casos específicos, eu sei que dá um trabalhinho, você está escrevendo dissertação, eu sei que dá muito trabalho, eu já passei por isso, e aí a gente quer ir rápido, vai copiando, colando, mexendo do que dá, mas eu te recomendaria, tipo, para a versão final, dar uma pensadinha se você não consegue juntar muito texto numa coisa só, talvez fazer uma introdução aos algoritmos. Ó, os algoritmos vão falar disso, né? Tem várias etapas. Vai ter essa etapa, de modo geral, nessa etapa vamos falar disso, e aí você tenta em cada algoritmo só falar o que mudou, sabe? Para não ficar tão repetitivo, assim, né? Ter essa parte que você vai explicando do estudo de caso, acaba ficando muito repetitivo o texto. Acaba ficando muito maçante do leitor. Capítulo 4, de modo geral,
anotei aqui, ele é muito repetitivo nesse sentido. Alguma coisa que eu não entendi, você pode ir para 81. Pode ser um pouquinho. Tá, é uma hora que você fala dessa questão dos hiperparâmetros, que você fala que usou uma época, você treinou por uma única época para poder treinar os hiperparâmetros? Exato, eu utilizei só uma época. Mas será que isso não é muito pouco? Isso que eu fiquei na dúvida. Digamos assim, um baseline, como baseline, uma época gerou resultados até satisfatórios. Então, certamente, se a gente treinasse com mais épocas, a gente teria os resultados mais acurados. Mas, para esse caso específico, apenas uma época foi interessante. Mais questão de custo computacional que você reduziu? Sim, esse aqui é do autoencoder. Sim, eu tive um pouco de dificuldade para trabalhar com autoencoder na minha máquina, na máquina que foi configurada aqui. Então eu tive que utilizar o Google Colab. Então precisei pagar, então tava ficando um pouco caro também para fazer os experimentos para melhorar alguma coisa que pro objetivo já estava satisfatória. Então, por isso eu fixei em uma época. Você pode, talvez, só fazer um comentário, sabe? Dessa questão de, por conta do custo computacional, fixado em uma época, para dar pelo menos algum justificativo para o leitor, né? Porque fica parecendo que é esquisito, né? Você olha e fala, só uma época. Isso, pô, é estranho, né? Parece que não está muito confiável no resultado, porque se você treinar mais, talvez dessa uma coisa mais justa ainda. Tem um ponto que depois você explicou, mas eu acho que é mais uma questão de como está apresentado, tá? Eu confesso que quando eu li essa parte aí do definir parâmetros, né, e tem aquela coluna selecionada, né? Aí ali já aparece o resultado da busca de parâmetros, só que você fala muito pouco aí nessa parte. Aí o que eu fiquei achando quando eu falei, nossa, mas será que a gente só vai explicar isso, de como a gente buscou os parâmetros? Porque já apareceu o resultado aqui. Aí eu fiquei, não é possível, ele tem que explicar muito mais coisas, né? Tem que explicar os datasets que ele usou, como que ele fez, que é tudo de validação, etc, etc. E você explica essas coisas. Mas você explica só quando você fala de treinar o modelo. Aí eu acho que a questão de apresentação, talvez referenciar quando você fala de definir parâmetros, que você vai explicar isso depois, algo desse tipo, assim. Porque virou aquela confusão comigo no começo, entendeu? Eu olhei e falei, não, mas tem muita coisa faltando aqui de explicar como os parâmetros de preparação são definidos. Eu tentei deixar bem conciso, porque só com as informações que estão ficaram, assim, uma dissertação relativamente grande. Então, como eu tratei diversos, acho que 9 algoritmos distintos, se eu fosse entrar nos detalhes, nas minúcias de cada um, realmente não dá. Iam ficar muitas informações assim que talvez não fossem necessárias para compreender o estudo de caso. Por isso que eu preferi escolher abstrair um pouco esses detalhes de cada algoritmo, desses detalhamentos, para realmente deixar a dissertação mais concisa. Mas veja que essa parte de dataset que você usou e tal, você explica, eu lembro que você explica depois, que eu até anotei aqui, você explica na 5.2.1.1, não, acho que eu anotei errado, acho que é 5.2.1.3. Você explica depois essas questões. Quando você vai falar de treinamento do modelo, você explica melhor essas questões de como que você fez. Aí eu acho que talvez você possa só referenciar, sabe? Posso só dizer, vou explicar isso depois. Até um negócio que eu escrevi aqui como recomendação é simplesmente ter um selecionado lá, então coluna selecionado. Se fosse você, eu cortaria essa coluna de lá. Porque ela que induziu esse meu pensamento. Como tem um selecionado ali, induziu o pensamento em mim de que aqui você já tinha falado tudo sobre busca de parâmetros. E aí, se você arrancar daí, não tem problema, porque depois você fala qual foi o resultado final. Quando você explica como você faz mais pra frente, você fala, o resultado final foi que eu usei teoria hiperbólica, tamanho do patch, FP2, etc, etc. Então você pode deixar para falar isso só depois.
para o cara não achar que aqui você já falou tudo. Entendeu? É que para você que escreveu e você tem o conhecimento inteiro do trabalho, né? Tipo, você sabe que você sabe disso, você vai falar depois. Mas para quem está lendo a primeira vez, que está lendo em sequência, na hora que eu cheguei ali e eu vi, não, aqui já está o resultado, eu falei, nossa, mas peraí, faltou muita coisa. Na verdade não falta, né? Aparece depois. Mas cria essa impressão inicial de que o texto está incompleto. Beleza? Aí na página 82, você usa um F, que é um. Deixa eu calcular um threshold, coisa assim. Né? Tem esse F, né? Esse F vale 0,96, né? Aí só um detalhe também mais bobo é que tem lugares que você usa essa parada decimal com ponto, tem lugares que você usa com vírgula. Eu tentei anotar também, é importante usar vírgula em tudo, né? Porque o texto está em português. Detalhe. O 0,96 tirou de onde? Essa também foi uma comparação que eu fiz. Esse fator de perda foi eu utilizei para eliminar outliers. Como o cálculo do erro, no caso específico, ele me gera uma lista de erros. Para eu considerar o meu limiar, para eu calcular o meu limiar, esses outliers que estavam me gerando estavam ocasionando erro, limiares que não eram realistas. Então eu precisei definir esse fator de perda para excluir justamente esses outliers. Eu fiz a comparação utilizando vários fatores de perda. Eu só não detalhei no trabalho, mas eu utilizei, se eu não me engano, fiz testes de 0,9 até 100 fator de perda. Eu só não detalhei na dissertação. Legal, isso eu acho bem importante estar escrito. Mesmo que seja eu fui testando ali na mão, não foi um negócio muito metodológico, né? Você pode colocar o velho lá, foi encontrado por tentativa e erro. A gente geralmente escreve quando realmente foi isso que foi feito. Claro que assim, do ponto de vista do trabalho acadêmico, o mais legal seria você falar, testei de 0,9 até 1, variando de 0,01, por exemplo, e chegar à conclusão que esse é o melhor valor. É mais científico do que aquele fim que a gente faz quando a gente está plantando algoritmo. Tudo bem. No fim do dia, a gente sabe que isso funciona, e se você escrever, não, isso por tentativa e erro, também ninguém vai encher o saco. Mas é importante dizer de onde veio, né, para parecer que veio do além, esse número mágico veio do além, ou que você pegou de alguma literatura, assim, deixar claro que realmente você tornou isso, e também comentar, provavelmente, para um outro dataset, para outras situações, né, você precisaria de um valor diferente. Até recomendaria deixar genérico na expressão do algoritmo, deixar só como um F, né? E aí você explicar aqui no texto, para o seu exemplo, o seu caso de estudo, né? Você usa o F igual a 0,96. Porque se alguém pegar o seu trabalho no futuro, e quando a pessoa for replicar o seu trabalho, para um caso de estudo dela, entendeu? Diferente, com o dataset que ela gerou, provavelmente esse número vai ser um valor diferente, né? Para esses usuários. Mas a ideia do seu algoritmo está aí, está geral, você vai precisar refinar esse valor do threshold. Beleza. Aí o outro comentário é aquela questão da arquitetura da rede, né? Que eu falei que na figura aparece só os 6 primeiros números, aí isso gerou uma certa confusão. Uma coisa também, quando você está falando lá de definir os hiperparâmetros, você fala que usou aquela balance accuracy, né? E especificidade, né? Você usou esses dois números para poder escolher. Como que você avaliou o trade-off entre essas duas coisas? Porque dependendo do método, você vai ter um que é melhor e o outro que é melhor, né? Como que você balanceou entre essas duas métricas? Eu utilizei as duas, eu não fiz o trade-off entre uma e outra, eu apenas utilizei as duas para serem feitas as análises em cima das duas e não uma em relação à outra. Na verdade, eu utilizei a especificidade porque no caso específico de detecção de novidades, o objetivo maior é detectar o que é incomum, ou seja, a classe negativa. E é justamente o objetivo da métrica de especificidade
Por isso que, na verdade, eu adicionei mais uma métrica relacionada a isso. Então, não foi uma em preterição à outra. Foram as duas em conjunto. Mas como que você pesa uma ou outra, assim? Porque, naturalmente, em algum momento vai ter um conflito entre elas, né? Tipo, eu consigo melhorar em uma, mas naturalmente eu vou piorar na outra. E aí, como que você escolhe entre esses dois casos? Entendi. Na verdade, na fase de detecção, eu não utilizei esse trade-off. Poderia ter sido realmente explorado. Isso eu faço na fase de classificação, que eu utilizo a acurácia média ponderada modificada. Que eu fiz uma modificação da acurácia média ponderada para justamente fazer os trade-offs. Então, eu faço um trade-off. Coloco mais peso, na verdade, nas taxas de detecção de classes já conhecidas. Eu coloco um peso diferenciado numa classificação de uma rejeição de uma classe até então desconhecida. Então, eu faço esses trade-offs realmente na fase de classificação. Na fase de detecção, não fiz esse trade-off, mas é algo que realmente poderia ter sido abordado. Talvez eu utilizaria Mas, um peso maior para a especificidade, porque é o que eu busco no final das contas no framework é detectar novidades. Então, acertar, ter uma taxa maior na especificidade para o framework é mais, digamos assim, produtivo. certo. Mas no gráfico aqui você mostra, né? Você mostra as duas, né? A especificidade e a acurácia, né? Como que você escolheu, assim, no final das contas, considerando as duas, assim? Foi uma coisa, uma análise mais visual, tipo, eu olhei, e aí com base visualmente, eu queria, sei lá, ter um equilíbrio entre as duas, que as duas estão fazendo bem, como que você fez isso na prática? Isso para fazer detecção dele, Foi o que obteve a maior taxa nas duas, o maior valor nas duas. Mas as duas combinadas, assim, Tô ao voltando mesmo aqui. tempo? Não sei se você. É porque eu não sei se isso é verdade, né? Um resultado, tipo assim, você realmente obteve. A que foi melhor nas duas ao mesmo tempo, em comparação a todas as outras. Está na página 84. Isso, essa parte que você fala que usou as duas. Aqui realmente eu utilizei o que foi maior nas duas. Se eu não me engano foi 54, 32 e 9. Tangente hiperbólica. Ela foi efetivamente melhor nas duas métricas. Na verdade fiz um trade-off aqui empiricamente pela especificidade. Tanto que se a gente observar aqui, se eu não me engano, foi essa aqui, deixa eu ver, que teve os Acho que maiores foi a valores. última. Foi a última? Foi a última. Porque eu tinha 54,32,9 e era RMS Prop. Eu acho que eu não tenho os valores absolutos aqui, mas se eu não me engano, eu fiz o trade-off pela especificidade. Mas eu posso verificar, não tenho É certeza qual importante que eu utilizei verificar e aqui. deixar bem claro, assim, sabe, no texto. Você pode até, assim, no fim do dia, dizer, olha, meu julgamento de engenheiro é que é difícil definir um número aqui, mas meu julgamento de engenheiro é que esse aqui é o melhor resultado, por isso, isso e isso, e tal, racional. Né? Mas fica mais bonito, claro, mais científico se você definir um número, né? Tipo, minha métrica vai ser tal, minha métrica combinada de todas as vai ser tal, e aí eu botei minha métrica combinada e ficou melhor na métrica combinada, foi esse aqui. Então
mas essa parte Acho que importante é, deixar entendi. claro. Assim, Acho que foi o equivalente ao que eu fiz na fase de classificação, que aí sim eu gero um valor único baseado nos trade-offs ali dos cenários, exatamente. entendi. Exato, isso mesmo. É equivalente ao que você fez depois. Perfeito. Porque aí fica mais científico, né? Do tipo, tudo bem, alguém pode chegar e falar, essa métrica que você usou, ela talvez não seja a melhor, pensando no produto de verdade, mas pô, é uma métrica, né? Toda métrica ela vai ter sua falha, e aí não tem como, mas provavelmente você está de um jeito claro, assim, objetivo, assim, para poder escolher o que você considera melhor. Depois, eu já esqueci até onde, você fala da biblioteca River, e eu não lembro de ela ter aparecido, deixa eu até esqueci o que era essa biblioteca. Mas aí eu não lembro dela ter aparecido na metodologia, no capítulo 3. Não sei se eu fui lá, eu só lembro Eu da... utilizei a biblioteca o PyTorch para o autoencoder, o Scikit-learn e um dos algoritmos eu utilizei uma biblioteca que é bastante utilizada para aprendizado online, que é a Sahriver. Beleza. Só que especificamente qual Acho que era um algoritmo algoritmo só mesmo. foi um algoritmo específico. Eu não lembro Porque se eu não me qual era. engano eu não consegui encontrar dois algoritmos que propiciassem as premissas para o aprendizado online, então eu tive que recorrer para essa River para conseguir fazer a comparação entre dois algoritmos distintos. Beleza. Aí só mesmo, tipo, adicionar lá na metodologia, lá no capítulo 3, quando você está comentando as ferramentas que você usou, adicionar ela, porque eu lembro que ela não estava lá. Aí só adicionar mesmo, para ficar certinho. Beleza, os outros aqui eu já falei. Tá. Então é isso. E novamente aí, parabéns pelo trabalho, Marcelo. Eu falei bastante aqui. E agradeço a você e aos seus orientadores pelo convite aqui para participar do banca. E agora devolvo a palavra para o professor Vitor Putz. E depois eu também te mando o PDF e te mando os comentários que eu fiz anotados no e-mail. Muito obrigado pela contribuição e pela disponibilidade, professor. Obrigado, Marcos. Bom, eu vou primeiro passar a palavra para o público, né, ver se alguém tem alguma pergunta, e depois eu dou a palavra para os orientadores antes da gente ir para a sessão reservada. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer aí ao Marcelo? Pode abrir o áudio e falar. Não? Ninguém? Então, passo aí a palavra para os orientadores. Quer falar primeiro ou depois do Dilma? Eu prefiro falar por último, depois do Leonardo. Leonardo, então, caso queira falar alguma coisa. Para mim não está saindo som, mas não está aparecendo muito o seu. Não está, deve ter algum problema de áudio. Não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Agora apareceu. Estou ouvindo bem. Ah, está ouvindo? Estranho. Leonardo, eu estou te ouvindo bem, professor Cunha. Eu acho que é algum atraso para o professor Vitor e para o Marcelo. Algum atraso Eu também não escuto, também não. Estranho. Essa é nova. Como que a gente faz, então? Eu vou deixar então falar, acho que deve ter algum problema do Meet. Aí, infelizmente, quem. Ah, tá. Vamos só aguardar aí, então. Esse erro é novo. nunca aconteceu comigo. Aí, agora acho que está contando. Bom dia a todos, me ouvem agora? Agora sim, obrigado, Leonardo. Alto e claro. Ok, então vamos lá.
Bom, obrigado. Eu queria agradecer ao professor Vitor também, né, por ter aceitado aí presidir a banca. Bom, hoje eu não vou fazer perguntas ao Marcelo, né, as perguntas, as indagações, as provocações, né, eu fiz ao longo do trabalho e ele sempre respondeu bem. Então hoje eu não tenho perguntas, mas tem alguns comentários que eu gostaria de compartilhar aqui com os colegas, né. Primeira coisa que eu gostaria aqui de compartilhar, né? Nós estamos vivendo aí em épocas de pandemia, né? Então, esse trabalho do Marcelo tem uma característica interessante, né? Que eu, na condição de co-orientador do trabalho, ainda não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com o Marcelo, né? Esse trabalho foi o meu papel de orientador foi 100% online. Né? Nós trocamos muitos e-mails, fizemos muitas videoconferências, mas não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente o Marcelo. E também não tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com o professor Adilson Cunha, que é o orientador principal do trabalho. Né? Mas mesmo com essas características, né, eu preciso dizer que, vendo a defesa aqui do Marcelo, eu fiquei muito contente com o resultado. Né? O Marcelo fez uma apresentação muito boa. Na apresentação, nas nossas discussões, agora aqui também respondendo aos questionamentos dos colegas da banca, ele demonstrou muita segurança, muito domínio do tema. Foi uma curva de aprendizado, né, muito rápida. Né? Eu lembro lá nas nossas primeiras conversas, né, Marcelo? Quando a gente estava discutindo ainda, né, os conceitos, assim, as dúvidas ainda eram muito principiantes, mas ele mostrou uma evolução muito grande, uma capacidade muito grande de absorver conceitos. Nesse trabalho, especificamente, né, ele teve que aprender uma quantidade muito grande de algoritmos, né, que ele testou, então a quantidade de conhecimento que ele precisou absorver foi muito grande e ele demonstrou, né, maturidade sempre que ele se deparou com problemas, né, ele sempre aparecia com a dificuldade, já com uma solução para resolver, né? Então, assim, foi muito prazeroso, muito fácil orientar esse trabalho, dado o nível de comprometimento que o Marcelo apresentou. Com relação ao tema, né, propriamente dito, né, assim, eu confesso que eu sou suspeito para falar, né, porque eu já tenho trabalhado com isso há um tempinho, mas é um tema, assim, bastante interessante, essa questão que o Marcelo trouxe, né, de poder, de propor uma arquitetura, né, onde novas falhas pudessem ser identificadas, né, é interessante, é importante. O João Pedro comentou, né, numa aplicação real, a gente imagina que a probabilidade disso acontecer seja pequena, né, dado a quantidade de testes que a gente imagina que sejam feitos, mas ainda que a probabilidade seja pequena, a possibilidade disso acontecer, né, quando acontece, né, da gente identificar alguma falha nova, isso é importante, porque significa que é uma falha que não foi mapeada inicialmente, né, no FIMEI, ela pode ter consequências que não foram consideradas, né, ao longo do projeto do sistema, então acho que é de extrema importância. Então acho que o trabalho contribui bem nesse aspecto. Né? O tema é um tema bastante atual, né? Já foi comentado aqui. Se a gente olhar nas referências, né? Certamente mais da metade das referências lá que a gente usou são dos últimos 4 anos, né? Então tem bastante gente trabalhando com isso, né? Um aspecto interessante também, né, que eu gostaria de comentar aqui, é com relação à separação, né, das etapas de detecção e isolamento. Lá nos primeiros artigos, né, artigos mais antigos, a gente tinha tendência de tentar juntar tudo isso, né, de propor um classificador onde o estado sem falhas era apenas uma das classes, né, e a gente acabava se deparando muito no problema de a gente ter uma classe que tem uma quantidade muito maior de dados do que os demais, né, que a maior parte dos dados eram dados sem falhas. E é bom que seja assim, né? Principalmente em sistemas críticos, né? Como sistemas aeronáuticos, que são o foco do trabalho. Nos trabalhos mais recentes, a gente já vê uma tendência de separar essas duas coisas. Tratar primeiro da detecção e, uma vez detectado, né, que existe algum modo de falha se manifestando, aí sim acionar a etapa de isolamento, né?
Então, essa estratégia que o Marcelo usou também está adequada aí com a tendência que a gente vê nos trabalhos, né? No trabalho do Marcelo, né, em cada uma das etapas, né, ele não se limitou a testar um algoritmo só, né, ele testou vários algoritmos, né, e aí uma tendência que a gente tem, né, acho que o João Pedro comentou, né, tentar, já que já tem vários algoritmos lá implementados, né, tentar trabalhar com mancebos e tudo mais, assim, a gente também pensou nisso, mas tem uma hora que a gente tem que limitar o trabalho, né, deixar serviço para os outros também, né. Mas certamente é uma continuação, acho que até óbvia, né, até pelos resultados que ele apresentou. Bom, com relação à parte mais técnica, assim, das organizações de trabalho, eu acho que era isso que eu gostaria de comentar. Com relação ao texto, o professor Marcos Massa, né, já fez bastantes pontuações aqui, né, e a gente agradece também as contribuições. O Marcelo, ele sempre, né, ele tem a tendência de detalhar muito, né, o texto é um texto muito bem escrito, né, eu particularmente gosto muito das figuras que ele faz, né, ele gosta de ilustrar bem as etapas. Realmente os capítulos 3 e 4, né, ficaram um pouquinho repetitivos, né, talvez a gente possa melhorar um pouquinho, mas eu acho que o texto ele explica muito bem todas as etapas, né, desde a escolha da base de dados, a gente acabou tendo que gerar um conjunto de dados que se adequasse a tudo que a gente gostaria de testar no trabalho, né, mas eu acho que todas as etapas estão lá, né, ele não pulou nenhuma etapa, desde a revisão bibliográfica, ele fez uma revisão bem sistemática, até os resultados finais. O textinho ficou um pouquinho longo mesmo, eliminando algumas coisas, né? Mas realmente eu acho que ainda dá para a gente dar uma melhorada. A única coisa, Marcelo, que eu acho que valeria a pena olhar, se eu não me engano, o template do ITA ele não prevê aqueles títulos de quarta ordem. Por exemplo, né, você tem um capítulo lá que chama 2.1.3.2. Eu acho que o template do ITA não permite. Inclusive, se você for olhar lá no sumário, que a classe já gera, esses itens de quarta ordem nem aparecem, porque eu acho que eles não deveriam existir. Talvez valha a pena você confirmar isso antes de mandar a versão final, que talvez isso pode gerar algum probleminha lá na biblioteca. Mas assim, no mais, como eu falei, não tenho perguntas a fazer, gostaria só de agradecer ao Marcelo e ao professor Sampaio pelo convite, né? Um tema muito interessante, assim, para mim foi muito prazeroso essa experiência, né, de coordenar o trabalho à distância. Eu gostaria de agradecer também os comentários dos colegas da banca, que certamente vão enriquecer, vão fazer que a versão final seja um trabalho de maior qualidade. E parabenizar o Marcelo pelo bom trabalho que ele fez, também pelo convite, né? E gostaria de devolver a palavra aí ao professor Vitor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Leonardo, né? E agora passo para o Adilson a palavra. Ok, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos os membros da banca e corroborar aí as palavras do Leonardo. Nesses últimos 2 anos e meio, com a época de pandemia, não só o Leonardo não conhece pessoalmente, né, o Marcelo Conceição, como eu também não tive a oportunidade de me reunir presencialmente nenhuma vez com o orientador. Então, essa pesquisa ela foi realizada totalmente à distância. Uma outra particularidade dessa pesquisa é que eu só vim descobrir hoje que o meu orientador do Marcelo Conceição pertence ao mesmo time que eu. Eu sou o único professor do ITA que é fluminense. E agora eu descobri que tem mais um fluminense, um carioca aqui, que é o Leonardo. Eu só vim saber isso porque
apareceu o símbolo do meu time aí. Então, parabéns. Então somos 3, professor. Ah, é? Você também é fluminense? Aí, ó, eu estou sabendo agora que o meu orientador, que o meu orientado, né, também é tricolor. Tá bom. Somos todos tricolores de coração. Mas vamos lá. Então, além de agradecer, eu gostaria de parabenizar, né, você, Marcelo, por ter aceitado, né, esse desafio, né, de fazer, nesses 2 anos e meio, essa pesquisa, realizar isso no nosso programa de pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação na área de Informática, e dizer que essa participação de professores de forma interdisciplinar, né, pegando professores como o Leonardo Rodrigo aí, que é de outro departamento, outra engenharia, e nos auxilia, né, nessas orientações interdisciplinares. Isso aí é um prazer muito grande poder contar com professores de outras engenharias para nos ajudar a aumentar ainda mais o padrão, né? Dá para perceber que mais uma pesquisa realizada nesse nosso programa aqui no ITA, mais uma pesquisa pode ser aplicada assim, né, no Comaer, né? E mais especificamente, o produto dessas pesquisas, dessa pesquisa pode ser incluída, né, na nova linha de aeronaves KC-390, nas aeronaves Gripen F-39, né, beneficiando, inclusive a Embraer, né, com a participação ali do João Maleri, né, que deu o testemunho dele aí e nos brindou com a participação como membro externo nessa banca. Então, beneficiando a Embraer e, de certa forma, contribuindo para o aumento da soberania nacional, né? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar um testemunho pessoal como oficial aviador da Força Aérea, né, do Comando da Aeronáutica, com mais de 5.000 horas de voo. Talvez eu seja o único professor de ITA que tem essas características de ter voado mais de 5.000 horas de voo, 16 tipos diferentes de aeronaves, inclusive aeronaves de caça, né? Eu fiz o curso de caça em Fortaleza em 1970, talvez como o único professor do ITA com essa experiência, e mais a experiência de orientar pesquisadores de mestrado e doutorado no PPGAL, né? E programa de pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação do ITA. Então, eu consigo identificar as duas faces da moeda, né? As necessidades da Força Aérea, do Comando da Aeronáutica e do nosso domínio de conhecimento da aviação militar, né? E a importância disso e como pesquisa, né? Dentro do contexto atual e futuro da Força Aérea. Eu me lembro que há 15 anos atrás, eu participei da criação do CTA e no ITA do PPGAL, desse programa que o Marcelo ali se candidatou e está sendo o meu 11º orientado militar egresso do PPGAL, né? Que mais tarde foi agregado aos diversos programas de pós-graduação do ITA, no caso específico da pesquisa do Marcelo, agregado ao Engenharia Eletrônica e Computação na área de Informática. Eu fiz isso há 15 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, até juntamente com o professor Edmar, seguindo orientações na época, ministro da Aeronáutica, mais tarde se tornou comando da Aeronáutica. Então, é bastante recompensador, né, para mim ver que aquela sementinha que a gente plantou há mais de 15 anos atrás, em
oficial da Ação Aérea Brasileira, professor do ITA concursado, pudesse também dar esse retorno significativo para a operacionalidade dos sistemas aeronáuticos, né, atuais, principalmente para os futuros, né, propiciando, entre outras coisas, né, a detecção e o isolamento de falhas. Que isso possa vir a ser esse modelo esse framework que ele pesquisou e está propondo aí, isso possa ser colocado em subsistemas, economizando manutenções, né, em sistemas embarcados de tempo real, eletrônicos, né, evitando acidentes, como foi mencionado aí pelo professor Marcos Máximo, eventualmente salvando vidas e reduzindo desperdícios de recursos logísticos, né, no contexto do comando da aeronáutica. Na minha opinião, né, os resultados de pesquisas como esta, que o Marcelo acabou de mostrar aí, justificam por si só todos os investimentos que o Comando da Aeronáutica, o Ministério da Defesa, o ITA, o país, no final das contas, vem realizando no ITA, né, nos últimos anos. Portanto, eu só tenho a agradecer, né, o empenho e a dedicação do Tenente Marcelo durante esses 2 anos e meio, né, Marcelo, que nós passamos juntos aí. Eu diria que mais de 90% da distância, né, todas as matérias que você fez comigo foram também à distância na época da pandemia, principalmente vendo que ele foi capaz de colocar em prática nessa pesquisa boa parte, né, Marcelo, dos ensinamentos que nós passamos aí nas nossas sequências de disciplina. Como pontuou aí o professor Marcos Máximo, eu achei uma das coisas mais importantes que foi falada pelos nossos membros da banca, o desafio, viu, o Marcelo, será realmente transformar o aprendizado dessa pesquisa em um produto, né? Mas isso é uma função da FAB, do COMAER, do Estado-Maior da Aeronáutica. Mas, se você ainda tem algum tempo pela frente, quem sabe, né, que essa pesquisa não fique apenas na biblioteca do ITA e que isso sirva, pelo menos, de inspiração para que as novas aeronaves e as aeronaves do futuro utilizem esses sistemas e tirem proveito, né, dessa tecnologia de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, outras coisas mais. Eu gostaria de encerrar esses meus comentários, né, manifestando aqui, né, o meu orgulho e satisfação por todo o esforço realizado pelo Marcelo nessa pesquisa e dizer que eu estou me sentindo gratificado, né, Marcelo, por todas as horas que nós passamos juntos, aí, revisando boa parte, inclusive dos papers, né, que você submeteu e foi aprovado. São 2 papers internacionais ali para o ITMG, né, em Las Vegas. Isso tudo durante a realização do seu mestrado. Não é usual a gente ver um aluno do PPGAL publicar, né, 5 papers. E eu gostaria de, inclusive, colocar um desafio aqui, não só para o Marcelo, mas também para o Leonardo, né, que é da área de logística, manutenção e tudo mais, transformar, de repente, assim que terminar essa tese, os resultados e a síntese dela num artigo internacional a ser submetido para um journal. Porque todas as vezes que a gente sintetiza, né, os
os resultados encontrados numa pesquisa como essa, que tenham perspectivas de aplicação em aeronaves e até mesmo em outro domínio de conhecimento, essas coisas não podem ficar só entre nós, né? Aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena, na minha opinião, fazer um esforço adicional. Isso vai dar currículo para o Marcelo, eventualmente até trazer pontuação para o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação na área de Informática e também abordar já um pouco mais o currículo do professor Leonardo. Então, gostaria de finalizar agradecendo a excelente contribuição e complementação da minha orientação que o professor Leonardo Rodrigues deu. Ficou provado para mim mais uma vez que não há pandemia que faça o padrão ITA ser reduzido, né? A gente já tem um modelo ITA muito bem estabelecido e a prova disso tem sido aqui, todo mundo hoje no horário preciso, fazendo à distância a defesa. E por último, agradecer principalmente o professor Vitor Kurtz, que prontamente, na impossibilidade do Coronel Olímpio presidir essa banca, aceitou prontamente. Ele que sabe que eu estou participando de 4 orientações, 3 de mestrado e 1 de doutorado nos próximos. Isso aí é tudo resultado da pandemia, né, Vitor? Ele é co-orientador também de um outro trabalho, inclusive o nosso aluno candidato está no exterior, nos Estados Unidos. Então, não economizou esforços aí para estar presidindo essa banca. Então, eu só tenho a agradecer todo o esforço que foi realizado pelo Marcelo, as contribuições que foram dadas por cada um dos integrantes da banca, o prestígio que dá para perceber aí o André Gomes Lama Escotero, que está me convidando para participar da banca dele lá no IPEM, em São Paulo, né, que foi o nosso aluno aqui, de mestrado também, e que está na nossa sala virtual aí, tendo, talvez até comparando aquilo que a gente pratica aqui no ITA com aquilo que é praticado lá na USP, em São Paulo. Então, muito obrigado a todos. Eu retorno a palavra para o professor Vitor Kurtz, o presidente da banca. Muito obrigado. Obrigado, Edilson. Eu queria dar também os meus parabéns aí ao Marcelo pela apresentação, né? Também não tenho nenhum comentário adicional a fazer da defesa. Então, agora, eu acho que para ficar mais fácil, eu vou criar um outro link, porque aí o pessoal